Olá, pessoal. Primeiramente, eu peço desculpa pela demora de sair essa aula, mas eu vou regravar a monitoria que a gente teve. E aqui eu vou mostrar mais ou menos o básico do. Não o básico, mas a parte introdutória do que Janderson falou, e a gente vai partir um pouquinho mais para frente, par- analisando os algoritmos de busca e os algoritmos de ordenação. Primeiro, a gente vai ter uma revisão da análise de algoritmos, no caso, análise assintótica, que existem esses dois casos. A gente vai analisar assintoticamente recursão, algoritmos com recursão e algoritmos sem recursão. Vamos começar pelo algoritmo sem recursão, porque é mais óbvio de se ver, mais fácil de se entender. A gente sempre considera operações como soma, diminuição, a própria igualdade aqui, a própria igualdade aqui como um. Então, sempre que o próprio return também custa um. Então, o custo de algoritmos com primitivas que a gente chama, como inteiro, como soma, subtração, a parte de operações no geral, soma, subtração, divisão, igualdade, multiplicação, retorno, a gente sempre considera como um. A parte que fica um pouco viajada é essa daqui. Quando a gente vai pensar num for, por exemplo, ou num while, num algoritmo de repetição, a gente sabe que ele repete até um determinado termo. E aí que a gente vai ter que entender o custo disso aí, quanto é. Se ele se repete, então quer dizer que ele está fazendo o custo daquela operação a quantidade de entrada, que nesse caso aqui a quantidade de entrada é n. Então a gente considera que esse for aqui tem custo o quê? Ele vai de 1 a n, então ele tem custo n. A gente não sabe quanto é esse custo, a gente diz que o custo é n, é o tamanho da entrada que vai vir. Se for 10, vai ser o custo 10, se for 20, vai ser o custo 20. Isso é um custo linear, porque depende da entrada. Já os casos de, como a gente tinha falado antes, de primitivas, é custo constante, porque a gente sabe quanto é que ele vai custar. É um. Só que tem um porém. Esse algoritmo aqui, por exemplo, esse algoritmo de fatorial, ele tem uma primitiva, um for, um return e uma igualdade aqui que é outra primitiva. No caso, essa igualdade é uma igualdade com uma multiplicação. Então vamos considerar como uma primitiva também. Além disso, ele tem uma inicialização, que é igual a 1. Ele tem uma comparação, que também é uma primitiva, eu não tinha falado, não é só operações, também tem as igualdades. E tem um i++, que também é uma soma, então é outra primitiva. Então, só de primitivas aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fora o for, que ele vai repetir essa partezinha aqui de dentro n vezes. Inclusive, ele vai repetir essa comparação aqui também n vezes. Então, a gente considera isso como o quê? A gente vai ter que contar todas as primitivas e contar o n do for para poder somar e fazer um O de, sei lá, O de 5 mais N. Não. A gente não vai fazer isso. Quando a gente está analisando algoritmos, a gente sempre pensa no pior caso. E a gente pensa, na verdade, a gente pensa no melhor caso e no pior caso. Nesse caso aqui, o melhor caso é N e o pior caso é N. Por quê? Porque a gente só vai considerar o maior termo. Então, vamos lá. 1, N ou 1. Então, a gente vai escolher o N. Então, esse algoritmo aqui, esse algoritmo fatorial, ele tem custo N. Por quê? Porque ele tem um for aqui dentro. E esse for depende da entrada. Então, ele é custo N. Só que o melhor caso dele também é N. Por quê? O melhor caso dele é ele repetir tudo. Ele não tem uma condição de parada aqui. Então, ele sempre vai repetir tudo. Então, aqui a gente pode considerar O, que é o pior caso, de N, ômega de N, que é o melhor caso. E aí a gente considera que os dois juntos, que é θ de N. Então, o melhor caso e o pior caso são iguais, a gente pode considerar que ele é θ de N. Certo? Agora,
Beleza, essa primeira parte aí de algoritmos de análise assintótica é da parte que não envolve é, recursividade. E essa parte eu vou considerar que todo mundo tem entendido. Vamos lá, novamente. Primitivas custo 1, for custo n, while custo n, beleza? Depende muito da entrada, principalmente do while, mas do for também. Se vocês analisarem que essa repetição aqui não é baseada com a entrada, tudo tem que ver aqui na comparação do for. O for aqui vai de i até n, e a entrada é n. Então, se não depender do n, a gente também não pode dizer que só porque tem um for e só porque tem um while, ele é custo n. Não. A gente tem que analisar direitinho o que é que o algoritmo está dando para a gente. Mas nesse caso aqui é n, tá? Essa primeira parte aí eu vou considerar que todo mundo tem entendido. Caso não tenha entendido, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, tá? Agora vamos para a parte de recursividade. Vamos ver esse algoritmo aqui, fatorial recursivo. Ele tem uma primitiva, na verdade duas, porque tem essa comparação aqui e o return, mas vamos considerar como um, a gente já disse. A gente sempre vai considerar o maior. O maior de 1 em 1 é 1. A gente não vai ficar contando primitivas, contando fors, contando while, não. Se for um for, é n. Se for um for dentro de um for, se aqui dentro tivesse um for, vamos ver esse caso aqui. Se aqui dentro tivesse outro for, sei lá, for i até n, for j até k, um exemplo. Aí seria um for dentro de um for. E você concorda que se esse for aqui de cima vai repetir n vezes, o de dentro vai repetir n vezes n? Se os dois dependem da entrada, vamos supor que o de cima vai de i até n e o de baixo vai de j até n, tá? Então, os dois vão repetir n vezes. Só que o de cima vai fazer com que o de dentro repita n vezes. Então, se o de dentro vai repetir n vezes, vai ser n vezes n. Acho que ficou um pouco confuso essa minha explicação, mas o que eu estou falando é... Deixa eu escrever aqui que vai ficar mais bonito. For int igual a zero, i menor do que n, e mais mais. E aqui dentro, vou colocar... Vou criar outro aqui, porque não está dando para dar tab. Pronto, eu vou criar outro for. Int j igual a zero. J menor do que n. J mais mais. Pronto, eu não vou nem escrever o que tem aqui dentro. Imagine que tem algumas coisas aí dentro. Não importa. Vamos lá. Esse for aqui de fora, ele vai repetir n vezes. Ele vai repetir o que n vezes? Ele vai repetir tudo que tiver aqui dentro. E então, por si só, essa parte aqui vai ser repetida n vezes daqui de cima. Daqui de cima. Pronto. Agora, essa parte aqui de baixo também vai repetir n vezes o que tiver aqui dentro. Então, essa parte aqui de dentro vai se repetir quantas vezes? N daqui de cima vezes n daqui de cima. Entendeu? Por isso que for dentro de um for é n ao quadrado. Beleza. Se tivesse 3 for, n ao cubo. 4 for, n à quarta. E assim por diante. Tá? Vamos continuar porque a parte principal da gente entender é o algoritmo de recursividade. Se tiverem dúvidas nessa parte de algoritmo sem recursividade, manda no WhatsApp que aí a gente responde direitinho. Vamos para o fatorial recursivo. O fatorial recursivo, toda função recursiva, a gente vai ter que analisar ela. Como? Vamos lá, novamente. Aqui ele vai ter duas primitivas, então a gente vai considerar 1. E aqui vai ter a recursividade. A gente considera o quê? Não tem como a gente bater o olho e dizer, isso aqui vai ser n, isso aqui vai ser n ao quadrado. Não tem como a gente saber. A gente tem que fazer a gente tem que retirar o que essa função está dizendo para a gente. Como? Primeiro passo é a gente escrever essa função na parte matemática, que é a relação de recorrência. A gente tem que tirar a relação de recorrência de todos os algoritmos recursivos. Assim que a gente bate o olho, a gente tem que entender o que é que ele está fazendo. Vamos fazer o que é que ele tá, vamos escrever o que é que ele está fazendo.
Aqui. Começando pela função. A gente vai chamar essa função de t. T de n. O que eu fiz foi repetir o fatorial aqui, tá? Vamos supor que o fatorial da gente é t agora. T de n é igual a... Agora a gente vai para a parte que está chamando a recursividade. Onde é que está chamando essa recursividade? Ela está chamando aqui, ó. Ela está chamando ela mesma. Então isso é uma recursividade. Vamos lá. Se ela está chamando só uma vez, a gente vai repetir muito isso hoje, tá? Então, se não ficou claro na parte de fatorial, a gente vai tirar de várias outras. Calma. Vamos lá. Se não, se ela está chamando uma vez, a gente vai colocar 1 vezes t, e aí a gente vai analisar o que é que ela está sendo chamada. Aqui em cima é t de n, e aqui embaixo é t de n menos 1. Então vai ser, ela vai chamar t de n menos 1. Mais qual é o custo quando ela não está sendo chamada na recursividade? Qual é o custo da parte que não envolve a recursividade? Qual é a parte que não envolve a recursividade? Nessa daqui? E a gente disse que essa daqui já teve custo 1, certo? Então, a parte que não pega na recursividade tem custo O de 1. Então, pronto. O nosso termo de recorrência ficou T de n é igual a 1 vezes T de n menos 1 mais O de 1. A gente pode retirar esse 1 aqui? Pode, porque todo número multiplicado por 1 é 1. É ele mesmo, quer dizer. Então, T de n é igual a T de n menos 1 mais 1. Pronto. Essa vai ser nosso termo de recorrência do fatorial. Só que a relação de recorrência não mostra nada para mim. O final que eu quero saber se ela é O de n, se ela é O de n ao quadrado, se ela é O de n ao cubo, log de n. Eu quero saber isso. Como é que vai chegar o termo de recorrência para a gente? A gente tem duas opções. A primeira é fazer pelo método iterativo. E a segunda é pelo método mestre. Vamos começar pelo método mestre, porque ele é muito mais fácil da gente entender. Só que eu já vou logo dando um spoiler, a gente não vai conseguir usar o método mestre nesse caso aqui. Deixa eu tirar a print e botar aqui para mim. Para ser feito o método mestre, a gente tem que decorar umas coisinhas. Primeira coisinha para se decorar. Deixa eu só ver se está tudo certo na câmera. Tá. Primeira coisinha para se decorar. A gente tem que ver o termo de recorrência e tirar certos valores dele. Vamos lá. Esse é o termo de recorrência, o exemplo. E aí a gente sabe, a gente tira que o primeiro elemento aqui que a gente tinha apagado, mas era 1 vezes, é o número, vai ser A. A gente vai considerar como A. O termo que vem dividindo n vai ser considerado B. Nesse nosso caso aqui, tem algum termo dividindo n? Não. Então a gente vai considerar como 1 também, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. E f de n. F de n vai ser o custo da nossa função sem a recursividade, que no nosso caso também é 1. Beleza? A gente pode tirar o O de 1. Ele custa 1. Pronto. A gente tirou esses três valores. Quem é A no nosso caso? A é igual a 1. Quem é B no nosso caso? B é igual a 1. Quem é f de n no nosso caso? F de n é igual a 1. E onde é que eu estou tirando isso? A, B e C, tá? Quer dizer, A, B e f de n. A, B e f de n. Pronto. Vamos ver se passa nos casos. O A tem que ser um número maior ou igual a 1. Ele é maior ou igual a 1? Sim. Ele é igual a 1. Então, passou. Esse primeiro caso aqui, a gente passou. B. B tem que ser maior do que 1. No nosso caso, B é igual a 1. Então, ele não passou. E f de n tem que ser não negativo. No nosso caso é mais 1, então tinha passado também. Só que nesse caso a gente não pode usar o método mestre. A gente tem que usar o método iterativo. Por enquanto, a gente vai fazer tirando esses valores aqui direto até dar certo. Eu não vou mostrar o caso que dá certo agora, porque vai ter casos no futuro que a gente vai tirar. Então, vamos para o que interessa. Vamos fazer o método iterativo. Só tem esses dois métodos. Método mestre, a gente viu que não dá para passar porque o B é igual a 1. Então, ele tem que ser maior que 1.
Então vamos tirar o método iterativo. Como é que se começa o método iterativo? Com o método, com a relação de recorrência, fica muito fácil a gente tirar o fazer o método iterativo disso aqui. Não se assustem com o método iterativo só porque envolve árvore. Não, é uma coisa tranquila. Vamos analisar. Primeiro caso, a gente vai chamar a própria função e a gente vai colocar como se ela fosse um pontinho, um nó dessa minha árvore. Pronto, vamos começar. T de N. T de N é um nó da minha árvore. Vou criar uma bolinha aqui só para ficar mais bonitinho. Pronto. É uma bolinha da nossa árvore. Vou criar até uma menorzinha. Pronto. Isso aqui é o T de N. O que é que o T de N faz na nossa equação? Vamos lá. Deixa eu apagar um bocado de coisa aqui da equação para ficar mais visível de se ver, tá? Pronto. Vou trazer esse um para cá. Mais um. Pronto. O que é que o T de N está fazendo? Ele está criando, ele está chamando ela mesma. A gente vai chamar de filho para ficar bem mais intuitivo. Ele está criando um filho e esse custo é 1. Pronto, ele está criando um filho e está custando 1 para fazer isso, tá? Vamos colocar nesse caso, nessa notação aqui para ficar bem mais didático de se explicar. O que é que ele está fazendo? Ele lança um filho e custa o quê? 1. Pronto. Nessa nossa linha aqui, o que a gente fez foi lançar um filho e custou 1. Só isso. Quem é o filho que ele chamou? T de N menos 1. Agora a gente tem que fazer. Agora a gente tem que considerar o pai como T de N menos 1. Vamos fazer o termo de recorrência de T de N menos 1. T de N menos 1 é igual. Onde tinha N em cima, onde tinha N aqui em cima, eu vou transformar em N menos 1. E onde é que tinha N? Só tinha N aqui, ó. Pronto, vamos lá. T de N menos 1 menos 1. Porque já tinha um menos 1 antes. Então eu só transformei o N em N menos 1. Mais 1. Pronto. É isso que estamos fazendo. Só para ficar mais óbvio de se mostrar, isso aqui, T de N menos 1 é T de N menos 2, né? Pronto. Então é isso que o nosso pai agora vai fazer. Ele vai ter um filho e vai ter custo 1 com isso. Porque o custo continuou o mesmo. Então quem é o filho agora? T de N menos 2. A gente agora tem que analisar o critério de parada. Quando é que esse nosso algoritmo vai acabar? Quando é que essa árvore vai acabar? No caso do fatorial, o termo de parada está bem óbvio que é aqui nesse if, né? N igual a zero. Mas ficaria bem óbvio só de analisar a árvore. Onde é que essa árvore vai parar? Onde é que vocês acham que essa árvore vai parar? Tá T de N menos 1, T de N menos 2, T de N menos 3, T de N menos 4 e assim por diante. Quando é que ela vai parar? Quando o T de N for zero, concorda? Quer dizer, quando o T for zero. Quando for T de zero. Então, essa nossa árvore aqui vai continuar até ela ter o filho T de zero. E quando é que chega T de zero? É quando o T for T de N menos N. Beleza? E o custo também vai ser 1. Toda linha vai ter o custo 1, porque é o custo que não envolve a recursividade. Pronto. A gente encontrou a nossa árvore, a gente montou a nossa árvore. O que deve ser feito agora é a gente tirar o custo de todos os termos. E a gente sabe o custo de todos os nós. E a gente sabe que o custo de todos os nós é 1. Beleza. O primeiro passo, que foi montar a árvore, foi feita. O segundo passo, que é saber o custo de cada linha, também foi feita. Agora a gente vai saber qual é a altura dessa árvore. Como é que a gente vai saber qual é a altura dessa árvore? A gente vai analisar ela. Essa é uma parte chatinha, porque a gente tem que observar a árvore e saber, saber tirar a altura.
Nesse caso aqui é bem fácil, mas nos casos futuros vai ser um pouquinho mais complexo. Mas vamos olhar direitinho. Vamos lá. Ela começou aqui com T de N, vamos considerar T de N menos 0. T de N menos 1, T de N menos 2, T de N menos 3, T de N menos 4, T de N menos N. Qual é a altura dessa nossa árvore? Se ela vai de 0 a N, a altura é N. No caso, a altura seria N mais 1, porque teria o termo 0. Mas a gente não importa, a gente ignora esse mais 1, então a gente vai dizer que a altura, essa altura aqui, vai ser o quê? N. Porque ela vai de 0 até N, então a altura é N, beleza? Logo, o custo desse nosso algoritmo aí vai ser a soma de todos os níveis. A soma de todos os níveis vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1, porque todos os níveis têm custo 1. Então, vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 N vezes, concorda? Porque se ele se repete N, então vai ser o custo do nosso algoritmo vai ser O de 1, que é o custo por todas as linhas, vezes a nossa altura. Logo, o custo desse nosso algoritmo vai ser 1 vezes N. No final, vai ser O de N. Beleza. Esse algoritmo aqui é um pouco mais tranquilo, porque é bem fácil da gente analisar qual é a altura dele. Então, fica mais tranquilo da gente trabalhar. Mas, mesmo se não tiver entendido, calma que a gente vai ver outros algoritmos. Agora a gente vai para o algoritmo de busca. Eu peguei aqui dois casos, busca linear e busca binária. Vamos fazer primeiro busca linear. Vamos analisar, vamos lá, repetir tudo que a gente já fez. Primeiro passo, vamos ver se dá para fazer pelo método mestre. Se der para fazer pelo método mestre, já facilita muito a nossa vida, certo? Vamos lá, eu vou pegar a fotozinha de novo lá. Ah, não, desculpa. Ó, eu vou deixar a foto aqui do método mestre, mas o primeiro passo que a gente tem que fazer é tirar a relação de recorrência, tá? Esse tem que ser o primeiro passo que a gente vai tirar, vai fazer num algoritmo recursivo. Tirar o termo de recorrência. Quem vai ser o termo de recorrência do nosso busca linear? Vamos lá. Busca linear, eu vou começar. T de N. Primeira função, busca linear. Vamos agora analisar os casos que ele é chamado. Aqui, ó. Onde é que está acontecendo a recursividade? Está acontecendo aqui dentro. Ó. Resposta é igual a busca linear, array x índice mais 1. Então, vamos entender o que é que está acontecendo aqui nesse busca linear. Ele está me dando um array, ele está me dando uma posição e um índice. Quer dizer, ele está me dando um valor e um índice. Ele está me dizendo, se a gente achar o valor, a resposta é verdadeira. Então, a gente achou esse valor. Se não, a resposta vai ser a chamada dessa função de novo. Beleza. O que é que está sendo dito aqui dentro? Ele está me dando o mesmo array, o mesmo valor para se achar, só que ele está dizendo índice mais 1. Então vocês concordam comigo que, vamos lá, tem um array de 100 tamanhos. Eu quero achar o valor 20. Então, eu vou perguntar aqui, o array na posição atual é 20? Se for, responda true. Se não for, responda índice mais 1. Chame a mesma função com índice mais 1. Ou seja, se eu comecei com um array de tamanho 100, quando eu chamar de novo, eu vou estar com tamanho 99. Quando eu chamar de novo, eu vou estar com tamanho 98, porque eu sempre estou somando 1. Então, se começou na posição 0 e foi para a posição 1, agora eu não tenho mais os 100 elementos, eu tenho 99 elementos. Quando for para a posição 2, agora eu vou olhar 98 elementos e assim por diante. Toda vez que eu somo 1 no meu índice, eu estou diminuindo o meu vetor, a minha busca. Eu estou diminuindo essa minha busca. Então, o que esse meu algoritmo está fazendo é chamando ele mesmo, T de N, no caso é 1 T de N, né? Menos 1. Porque eu estou sempre diminuindo a quantidade do meu array, eu estou sempre diminuindo a minha entrada.
mais quanto custa o que não envolve a recursividade. Vamos lá, tem várias primitivas aqui, só que não tem nenhum for nem nenhum while. Então, vai ser mais 1. Gente, vamos lá. Uma dica que eu dou para a prova de vocês. Decorem os termos de recorrência dos algoritmos que vocês estão usando. Os algoritmos de ordenação e o de busca. O busca binário, o busca linear e os algoritmos. O bubble sort, o insertion sort, o selection sort, collection sort, quick sort, mesh sort e assim por diante. Decorem todos os termos de recorrência porque vai ficar bem mais fácil vocês fazerem a prova. Porque aí vocês com o termo de recorrência em mãos, vocês não vão precisar ficar analisando o algoritmo ou então tentando lembrar do algoritmo. Decorem os termos de recorrência. Ah, o termo de recorrência da busca linear é t de n igual a t de n menos 1 mais 1. Beleza? Decorar fica bem mais fácil as coisas. Mas aqui nessa aula eu vou mostrar como é que se tira esse termo de recorrência. Vai que algum de vocês esquecem, na hora da prova vocês não se perdem totalmente. Pronto. Foi desse jeito que a gente tirou. É um pouco mais complexo do que o fatorial, porque o fatorial já mostrava que era t de n menos 1. Aqui não. Aqui a gente teve que entender que o array estava sendo diminuído um por um. Beleza? Mas é a mesma coisa do fatorial, esse termo de recorrência aqui. Vamos analisar para ver se dá para fazer o método mestre. A. Quem é A? No nosso caso, A é 1. É o que multiplica o T. A. Vamos colocar aqui. A é igual a 1. A é maior ou igual a 1? Sim. Então, no nosso caso, foi o primeiro caso passou. B. Quem é B? B é o que divide N. No nosso caso também é 1. B é maior que 1? Não. No nosso caso é 1. Então, a gente não consegue já usar o método mestre. E o f de n, no nosso caso aqui, é o que não acompanha a recursividade. E ele é igual a 1. Então, passou também. Pronto. Então, a gente não pode usar o método mestre porque é o caso 2, que é o b, ele não atende aos pré-requisitos, certo? Então, a gente tem que fazer de novo o método iterativo. Vamos lá. Fazer o método iterativo. Deixa eu apagar só essas. Pronto. Vamos primeiro chamar o primeiro pai, t de n. O que é que t de n faz? T de n cria um filho e tem custo 1. Quem é o filho? T de n menos 1. O que é que t de n menos 1 vai fazer? Vai ter outro filho. Onde tiver n, vai ser substituído por n menos 1 agora. Porque aqui, ó, antes era t de n e t de n era t de n menos 1. Só que agora é t de n menos 1. T de n menos 1, o n vai ser substituído por n menos 1, que é daqui. Eu vou criar para ficar mais visível, mas é isso aqui. Ó. Agora eu estou criando t de n menos 1. É igual a, onde tinha n, agora vai virar n menos 1. Vai ficar t de n menos 1, porque eu transformei o n no n menos 1, menos 1, porque esse aqui continua. Mais 1. Então, no nosso caso aqui, o filho vai ser quem? T de n menos 2. E qual foi o custo nessa parte aqui? 1 também. Do mesmo jeito agora, vai ser t de n menos 3, t de n menos 4, até o caso final, que é t de n menos n. T de n menos n. Qual é a altura do nosso caso aqui? A altura vai ser n, que a gente já tinha visto antes. Se vai de 0 até n, isso aqui é t de n menos 0, t de n menos 1, t de n menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até menos n. Então, a altura vai ser n. Logo, o custo da nossa função aqui vai ser o custo por cada linha, que no caso é 1, vezes a nossa altura, que no caso é n. Logo, o custo final vai ser O de n. Beleza? Se não entenderam, peçam ajuda no WhatsApp. Eu vou responder vocês no WhatsApp, tá? Vamos ver agora a busca binária. A busca binária. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a relação de recorrência. Vamos começar a fazer a relação de recorrência aqui.
Primeira parte, binary search. Vamos chamar o T de N, que é a função principal. O que é que o T de N faz? Vamos olhar onde se é chamada a recursividade. A recursividade é chamada nessa linha aqui e nessa linha aqui. Agora a gente tem que entender uma coisa. Ela é chamada duas vezes, certo? Então vai ser 2T de N, 2T de alguma coisa? Não. Porque a gente tem que analisar se ela é realmente chamada as duas vezes. Vocês têm que entender o quê? Aqui tem um if e um else. Se o vetor na posição i for menor do que o item, ela vai entrar nessa linha aqui. Se não, ela vai entrar nessa linha aqui. Então a gente tem que analisar o quê? A gente tem que analisar que os dois casos não são chamados juntos. Esses dois casos aqui são chamados separadamente por um if. Então, ou é chamado essa primeira parte, ou é chamada essa segunda parte. Não são chamados os dois juntos. Então, ele só é considerado um T de N. T de alguma coisa, quer dizer. Então, vamos analisar o que é essa alguma coisa. Vamos analisar o código em si. Ele me dá um array, ele me dá uma posição inicial, uma posição final e o valor que eu estou pesquisando. Então, beleza. Vamos ver o que acontece nessa recursividade aqui. Ele me passa o array de novo, ele incrementa uma posição. Na verdade, foi mal. Vamos entender a parte do i antes, porque o i é chamado aqui. O i, ele vai pegar a posição inicial mais a posição final dividido por 2. Ou seja, ele vai pegar a posição do meio. Então, se for um array de tamanho 100, a primeira posição é 0, a última posição é 100, 0 mais 100 dividido por 2, 50. Então, o nosso i é a posição central do nosso algoritmo. Então vamos analisar o que é que ele está fazendo aqui. Ele me dá a posição, ele me dá o array, ele me dá a posição central, mais 1. Ele me dá a posição final e ele continua me dando o item. Então o que ele está me dizendo é, eu vou chamar nessa parte aqui, eu vou chamar da metade até o final. E nessa outra parte aqui, eu vou chamar do começo até a metade. Então, eu estou partindo o meu algoritmo em dois. Eu estou partindo a minha entrada em duas. Toda vez que eu chamo, eu estou dizendo, eu vou pegar ou a primeira metade ou a segunda metade. Ou a primeira do zero, da metade até o final, da metade até o final, ou do começo até a metade. Então, o que eu estou fazendo é literalmente pegando a minha entrada n e dividindo por 2. Certo? Mas qual é o custo das partes que não dependem da recursividade? 1, 1 e 1. Então, o custo é 1. Certo? Então, esse é o algoritmo de busca, esse é a relação de recorrência da busca binária. Pronto. Decorem isso para a prova. É muito importante vocês chegarem na prova já sabendo as relações de recorrência dos algoritmos que vocês vão fazer, tá? Vamos lá. Método mestre. Vamos ver se dá para fazer pelo método mestre. Método mestre. Eu vou colocar bem na pontinha aqui, porque dá. Pronto. Vamos analisar. O A é maior ou igual a 1. Quem é o A? O A é o que acompanha o T aqui. Ele é maior ou igual a 1. No nosso caso, ele é igual a 1. Então, sim, ele passou no nosso caso. O B. O B é maior que 1. Quem é o B? O B é o que divide o valor daqui de N. Ó. O B é o que divide o N. O B é 2, no nosso caso. Então, ele é maior que 1. Passou. O f de n é não negativo? Sim, o f de n no nosso caso aqui é 1. 1 positivo, mais 1. Então, também passou. Então, a gente consegue usar o método mestre nesse caso aqui. Eu vou fazer pelo método mestre, mas eu também vou fazer pelo método iterativo. Mas vamos ver pelo método mestre. Depois de vocês... Vamos lá, recapitulando tudo. Primeira coisa, tirar a relação de recorrência. Eu indico vocês a chegar já decorando as relações de recorrência dos algoritmos que vocês viram, tá? Segundo caso, decorar essas regrinhas aqui. Porque só dá para usar o método mestre sabendo essas regrinhas. Saber que A é o termo que acompanha T,
O B é o que divide o N. E o f de N é o que não, os termos que não são chamados nas recursividades. No nosso caso é 1 aqui. O custo do que não é recursividade, né? Beleza. Essas são as duas primeiras coisas para se decorar. A terceira coisa para se decorar é isso aqui. E eu já vou logo dizendo, não se assustem com o slide, porque é bem mais simples do que parece, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo e vou descer um pouquinho a tela também. Vou trazer esse algoritmo aqui para baixo. Pronto. Vamos lá. Eu preciso saber, f de n é menor do que n log de a na base b? F de n é igual a n log de a na base b? F de n é maior do que log de a, n log de a na base b? O que é isso? O que vocês precisam decorar é isso aqui. N log de a na base b. Por quê? Porque isso é o que a gente vai fazer com. É isso que a gente vai ter que tirar. É daí que a gente vai ter que tirar as nossas comparações. E o f de n nada mais é do que esse valor aqui. O valor que não acompanha a recursividade. É o custo das coisas que não são recursividade. No nosso caso é 1. Então vamos lá. N elevado a log de A na base B. Quem é A? Que a gente já tinha visto aqui em cima. Quem é A? A é 1. Então vai ser. Isso aqui é igual a N log de 1. Quem é B? Log de A na base B. Quem é B? Deixa eu ajeitar esse B aqui que tá feio. Quem é B? B é 2. Concordam? Então, log de 1 na base 2. Beleza? Aí eu vou mostrar um macetezinho que se vocês log de 2 na base de 1, quanto é? Se vocês não sabem decorado, existe um macetezinho que vocês vão usar também para o método iterativo, que eu gosto muito, que é essa parte de logaritmo. Eu vou até mostrar com print aqui, porque minha letra é feia. Vamos lá. É esse macetezinho aqui, ó. Logaritmo log de b na base a é igual a x. Isso é a mesma coisa que a elevado a x igual a b. Não se confundam aqui, porque aqui está log de b na base a e aqui está log de a na base b, tá? Cuidado para não se confundir nisso aqui. Eu posso até trocar aqui para ficar mais fácil. Não, vamos deixar assim porque é o que está escrito aqui no site. Ah, não, tem um melhor. Foi mal aí, deixa eu pegar esse aqui que fica mais didático de se fazer. Pronto. Log de A na base B é igual a x é a mesma coisa que B elevado a x igual a A. Então, prestem atenção. Log de A na base B igual a x é a mesma coisa que B. Então, a gente pega a base, eleva com o logaritmo e iguala ao logaritmando. Beleza? Então, vamos analisar esse nosso caso aqui. Log de 1 na base 2 é igual a quanto? Vamos escrever aqui. Log de 1 na base 2 é igual a x, que a gente não sabe quanto custa, tá? E aí vamos analisar, pegando essa partezinha aqui. Quem é o A? O A é o 1. Então vai ficar, o A fica depois da igualdade, então vai ficar A igual a... Quem é B? B é 2. B elevado a x. Elevado a x. Beleza. Então aqui vai ficar 1 é igual a 2 elevado a x. Eu tenho que elevar um número a quanto para dar 1? 2 elevado a quanto dá 1? Todo número elevado a zero dá 1. Então, x tem que ser igual a zero. Beleza? Então, a gente sabe que esse log todinho aqui é zero. Então, vai ser n elevado a zero. Beleza até aqui, gente? A gente vai repetir muito isso, porque ainda tem os algoritmos de ordenação. Então, não tem um problema se vocês não entenderam de agora. A gente vai repetir. Então, vai ser n elevado a zero. E, como eu acabei de dizer, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, n elevado a zero é igual a 1. Beleza? Pronto.
A primeira parte do método mestre a gente fez, que é saber quem é n log de A na base B. Essa é a primeira parte. E isso vocês têm que decorar, tá? Toda vez que a gente for fazer o método mestre, é n elevado a log de A na base B. N elevado a log de A na base B. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Sabendo isso, agora a gente vai comparar com f de n. 1, que é o nosso f de n. 1 é menor do que 1. 1 é igual a 1 ou 1 é maior do que 1. A gente só vai fazer esses três casos. Se eles forem maior, quer dizer, se o f de n for maior, quer dizer, menor do que n log de A na base B, a gente vai dizer que o custo é n log de A na base B. Porque a gente sempre pega o custo do maior. Então, vamos lá, repetindo o que eu acabei de falar. Se o que a gente fez aqui, n elevado a log de A na base B, for maior do que o f de n, a gente vai dizer que o custo do nosso algoritmo é o custo disso aqui. Então, se for 1, vai ser O de 1. Se for n, O de n. Se for n ao quadrado, O de n ao quadrado. Porque se esse for o maior, a gente vai dizer que é o custo do maior, beleza? Se for menor, a gente diz que é o custo do menor. Quer dizer, se f de n for maior, a gente diz que o custo é o f de n. Porque a gente sempre vai pegar o custo do maior. Sempre o custo do maior, beleza? Então, se for n log de A na base B, vai ser O de n log de A na base B. Se o maior for f de n, vai ser o O de f de n. Se eles forem iguais, não importa. A gente escolhe qualquer um dos dois. Só que tem um porém. A gente vai dizer que o custo, por exemplo, nesse caso aqui, eles são iguais, certo? Então, o custo vai ser O de 1, porque a gente escolhe qualquer um, já que eles são iguais, vezes log de n. Log de n na base 2, mas a gente pode ignorar essa base 2. Log de n. Então, no caso do algoritmo de busca binária, o custo é O de log de n. Acabou. Por quê? Porque eles são iguais. E quando eles são iguais, a gente escolhe qualquer um dos dois e multiplica por n e a gente multiplica por log de n. Só. Acabou. Essas são as coisas que se tem que decorar para o método mestre. É um pouquinho de coisa grande para se decorar? Sim, é um pouquinho chato de se decorar. Mas decorou isso, não tem mais o que fazer, gente. É só fazer exercício. A gente vai fazer mais casos aqui e vai ficar mais claro. Mas agora vamos fazer pelo método iterativo, a busca binária. Pronto, vamos descer aqui um pouquinho para baixo e vamos fazer o método iterativo agora, tá? Supondo que vocês quisessem fazer o método iterativo e não o método mestre, como seria esse método iterativo? Novamente, vamos fazer aquele negocinho dos pais e dos filhos. O T de N. O T de N é o pai. E ele tem um filho. Que vai ser T de N sobre 2. Qual é o custo disso aqui? Foi 1. Tá? Aí agora vamos escrever aqui a função. Isso na hora da prova lá, vocês não precisam ficar reescrevendo a função. Vocês já vão de cabeça pelo que vocês vão entendendo. Mas para aqui, para mostrar para vocês como é direitinho, vamos fazer a próxima função. Vai ficar. Quem é o pai agora? É T de N sobre 2. Então, onde tiver N, agora é N sobre 2. Que vai ser T de N. No caso, esse N aqui eu vou transformar em N sobre 2. N sobre 2 sobre 2. Porque esse 2 aqui continua. Mais 1. Nesse caso aqui vai ficar a mesma coisa que T de N sobre 4 mais 1. Beleza. Então, quem é o filho do N sobre 2? Opa, peraí. O filho de N sobre 2 é T de N sobre 4. O custo disso aqui também é 1. E assim por diante. Quando é que vai ser o critério de parada? Nesse caso aqui, não tem como dar zero. No caso anterior lá, do busca linear e do fatorial, tinha como dar zero.
porque era subtraindo números, então dava para dar zero. Nesse caso aqui, um número dividido por outro nunca vai dar zero, só se o divisor que fosse zero. Se essa parte aqui de cima for zero, aí dá para dar zero. Mas o caso final dessa nossa árvore aqui vai ser qual? Vai ser quando for 1. Quando t for 1. E quando é que t é 1? Quando for n dividido por n. E isso aqui vai ter custo 1 também. Pronto. Então vai ser... Como é que vai ficar a nossa árvore de verdade se a gente fosse desenhar numa cartolina gigantesca? T de n, T de n sobre 2, T de n sobre 4, T de n sobre 8, T de n sobre 16 e assim por diante. Até T de n sobre n. Tá? E aí agora a gente tem que saber qual é a altura. Qual é a altura dessa nossa árvore aqui? Agora a gente tem que viajar um pouquinho. Porque isso aqui é a mesma coisa de T de n sobre 1, concordam? T de n sobre 1 é a mesma coisa que T de n sobre 2 elevado a zero. Todo número elevado a zero dá 1. Beleza. T de n sobre 2 elevado a zero. 2 elevado a zero. Isso aqui, eu vou colocar aqui do lado. 2 elevado a zero. Isso aqui é a mesma coisa, 2 elevado a 1. Isso aqui, t de n sobre 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Se tivesse o t de n sobre 8, 2 elevado a 3. 16, 2 elevado a 4 e assim por diante. Então a gente sabe que n, esse n aqui, vai ser 2, vamos lá, vai ser o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até n. Então a gente sabe que esse n aqui de baixo, essa divisão aqui de baixo, vai ser o quê? Vai ser um múltiplo de 2. Já que a gente está sempre fazendo 2 em 2, 2, 2, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e assim por diante. Esse n aqui vai ser 2 elevado a h. Por quê? Porque está sendo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até n. Concordam? Beleza. A nossa altura é alguma coisa. Então vai ser 2 elevado o nosso n vai ser 2 elevado a essa alguma coisa, a essa altura. A gente não sabe até quando vai ser. Então vai ser 2 elevado até esse quando. E aqui, eu não sei se vocês se lembram, mas tem uma funçãozinha matemática que dá para ser usada aqui. Logaritmo. Vamos analisar esse caso aqui. N é igual a 2 elevado a h. Isso lembra alguma coisa aqui? N é igual a 2 elevado a h. B elevado a x igual a A. Então, a gente pode dizer que o nosso 2 é o B, o nosso H é o X e o nosso N é o A. Logo, se B elevado a X é igual a A é a mesma coisa que log de A na base B igual a X, então log de A, quem é A? Log de N. Na base B, quem é B? B é 2. É igual a X. Quem é X? H. Então, a nossa altura é log de N. Log de N na base 2. E a gente tinha dito antes que o custo dessa nossa operação é é a soma de todos os custos de todas as linhas. Todas as linhas custam 1. Então vai ser o custo de todas as linhas vezes a altura. Quantos nós tem nessa árvore? A gente sabe que a altura agora é log de n na base 2. Então eu vou colocar aqui. O custo vai ser o custo de todas as linhas, custo das linhas, vou colocar linhas para cá, vezes a altura. Logo, quanto é o custo de cada linha?
O custo de cada linha é 1 vezes quem é a altura? Log de n. Vou colocar log de n na base 2. Mas Janderson não pede isso não, só log de n já está certo. 1 vezes log de n é o próprio log de n. É a mesma coisa que a gente tirou aqui no método mestre, no método iterativo. Tá certo, gente? Se não ficou claro, perguntem para mim no WhatsApp. Só que a gente ainda vai fazer outros casos aqui. Que no caso vai ser os algoritmos de ordenação. Eu atualizei a tabelinha lá dos algoritmos de ordenação, colocando a relação de recorrência de todos eles. E só tem 2 algoritmos que têm recursividade. Se vocês forem olhar lá no slide de Janderson, vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre os algoritmos de ordenação aqui. Bubble Sort. Bubble Sort é um for dentro de um for. E aí ele tem um if aqui dentro. E esse swap, que é uma função que ele chama, também não tem nenhuma recursividade. É só uma função que troca o termo temporário pelo termo i, depois troca o termo i pelo termo j, depois troca o termo j pelo termo temporário. Beleza, isso aqui é tudo constante. Então, o nosso algoritmo Bubble Sort não tem recursividade, é só 2 for. Logo, ele é O de n ao quadrado. O nosso algoritmo de Selection Sort. O nosso algoritmo de Selection Sort é um for dentro de um for. Também tem um swap, só que o swap aqui no Selection Sort é fora do for, não dentro, que nem no Bubble Sort. E o swap do Selection Sort, eu acho que ele não mostra aqui, mas também é a mesma coisa. É só criar um termo temporário, trocar o i pelo j e o j pelo termo temporário. E o Insertion Sort, ele é um while. Porém, ele também tem custo n. Só que tem o melhor caso do Insertion Sort. O melhor caso do Insertion Sort é quando ele é ordenado. Quando ele está ordenado, tem até o caso aqui, ó. Fácil de implementar, não precisa, muita escrita, eficientes para observação. Com o valor ordenado, o melhor caso é a execução linear. Então, o melhor caso é O de n, não é O de n ao quadrado. Por quê? Porque no melhor caso, ele só vai percorrer todo o vetor. Ele não vai precisar fazer trocas. Já no Bubble Sort Selection Sort, mesmo que ele esteja ordenado, ele ainda vai fazer essas trocas. Quer dizer, ele ainda vai fazer, não as trocas, desculpa. Ele ainda vai percorrer um for dentro de um for. Já com esse while aqui, a gente consegue fazer com que ele só entre nesse while se tiver elementos maior do que o elemento anterior. Então, ele, no melhor caso, a execução é linear. Mas, no geral, ele é O de n ao quadrado, tá? E também sem recursividade, então a gente não tem como tirar a relação de recorrência. Já o Merge Sort, o algoritmo dele é recursivo. Então a gente tem como tirar o termo de recorrência aqui. O Merge Sort ele tem 2 chamadas recursivas e um Merge to Sort. Vamos ver o que é esse Merge to Sort aqui. Ele diz que é O de n. Por quê? Porque ele é um while. Aqui dentro tem um while. Então, vamos tirar o termo de recorrência aqui desse algoritmo. Merge Sort. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Vamos tirar o termo de recorrência do Merge Sort. Merge Sort, vamos chamá-lo de T de N. É igual. Tem. Vamos analisar o código. Vamos olhar onde ele tem chamadas recursivas. Ele tem chamadas recursivas aqui e aqui. E perceba que os dois são chamados juntos. Depois que é chamada essa linha, essa outra linha também é chamada. Então, vai ser 2t de alguma coisa. Vamos analisar o que é essa alguma coisa. A de 1 até n sobre 2. E A de n sobre 2 até n. Então, ele está pegando de 1 até metade e de metade até o final. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está partindo em 2. Então, essa primeira chamada aqui
pega a metade, a primeira metade. Essa segunda chamada aqui pega a segunda metade. Então, ele está partindo nosso código em 2, então o termo de recorrência vai ser n sobre 2. Mais essa parte aqui, ou essa, se for a maior, né? Então, essa daqui tem custo 1. Essa daqui a gente viu que é um while, então tem custo n. Vamos colocar n. Ela tem custo n. Então, qual é maior? 1 ou n? N. Então, vai ser mais n. Então, esse é o termo recursivo. Essa é a relação de recorrência, desculpa. Essa é a relação de recorrência do merge sort. 2t de n sobre 2 mais n. Inclusive, eu já coloquei aqui nesse documento que eu criei, eu já coloquei a relação de recorrência. 2t de n sobre 2 mais O de n. Então, vamos lá. Vamos ver o... Deixa eu abrir aqui porque eu perdi as prints. Vou printar daqui. Não, aqui não. Vou abrir novo. Vamos começar com... A gente já fez a relação de recorrência. Vamos tirar o método mestre. Deixa eu trazer aqui para a segunda tela para ficar mais fácil de tirar. Pronto. Vamos começar pelo método mestre. O método mestre. Primeira coisa a se fazer é A é maior ou igual a 1. Quem é A no nosso caso? A é quem acompanha o T. Então, no nosso caso, ele é 2. Então, ele é maior ou igual a 1, certo? Beleza. Primeiro caso, passou. B. B é quem divide N. B é maior que 1. B é 2. Então, também confere. 2 é maior que 1. E f de n é não negativa. F de n, no nosso caso, é mais n. Então, ele não é negativo. Ele é mais n. Então, também confere. Pronto. Nesses três casos, passa. Então, a gente consegue usar o método mestre. Eu vou fazer pelo método mestre e também vou fazer pelo método iterativo, tá? Vamos lá. A segunda parte do método mestre é a gente tem que fazer n log de A na base B. Vamos botar aqui embaixo. Vou trazer esse algoritmo um pouquinho mais para baixo, para a gente ficar vendo os dois. Pronto. A gente tem que tirar n log de A na base B. Quem é A? 2. Então vai ficar n log de 2 na base. Quem é B? 2 também. N log de 2 na base 2. Para quem não se lembra, vamos usar a formulazinha que eu gosto muito de usar. Vou fechar esse daqui, que a gente não vai voltar mais. Pronto. Logaritmo de A na base B é igual a x. Vamos ver, vamos trazer isso aqui. Eu quero saber qual é o logaritmo de 2 na base 2. É 1. É bem mais fácil vocês decorarem nessa parte aqui. Mas para o outro caso lá do método iterativo, eu acho bem mais fácil fazer com essa partezinha aqui, beleza? Vamos lá. Log de 2 na base 2 é igual a x. Logo, 2 elevado a x é igual a 2. X é igual a quanto? 2 elevado a quanto dá 2? 1. Então, x é igual a 1. Então, isso aqui vai ser n elevado a 1. Que é a mesma coisa que n. Beleza? Agora a gente vai comparar todos os casos. F de n. Quem é f de n? N. É menor do que n log de A na base B. Quem é n log de A na base B? Também é n. Não, eles não são menor. Ele é igual? Sim. Então, é o caso 2 que a gente vai usar. Quem é o caso 2? É só escolher qualquer um desses dois, porque eles são iguais, e multiplicar por n log, quer dizer, e multiplicar por log de n. Então, o custo vai ser qualquer um dos dois. Eu vou escolher qualquer um dos dois. Eu vou escolher o f de n aqui, que é n vezes log de n. Acabou. Só isso. Beleza, o método mestre a gente viu que é bem fácil, né? Vamos agora para o método iterativo.
Vou tirar a print aqui. Pronto. Pelo método iterativo. Vamos analisar. Primeiro pai que tem é o T de N. Eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, porque eu vou ter que escrever isso. T de N. T de N, ele tem um filho que é... Na verdade, ele vai ter dois filhos. Um para cá e um para cá. Que cada um desses filhos vai ser quem? T de N sobre 2. T de N sobre 2. E outro filho, T de N sobre 2. Beleza? Qual foi o custo dele fazer isso? N, que é o custo que não envolve a recursividade, que é isso daqui. Beleza. Agora, cada filho vai ter outros dois filhos. Vamos escrever aqui qual vai ser essa relação. T de N sobre 2 é igual a 2T de N. Agora, onde tem N, a gente substitui por N sobre 2. Vai ser N sobre 2 sobre 2. Mais, onde tem N, a gente substitui por N sobre 2. Mais N sobre 2. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar N sobre 4. N sobre 2 sobre 2, N sobre 4. Beleza. Então, vamos escrever aqui. Cada um dos filhos vai ter outros dois filhos, que se chamarão T de N sobre 4. E o outro também T de N sobre 4. Isso aqui também. E esse aqui também. Pronto. E qual foi o custo deles fazerem isso? N sobre 2. N sobre 2. Beleza, certo? Agora a gente já consegue saber o final. Qual vai ser o final? Vai ser quando eles tiverem um filho quem? T de N sobre N. Quando for T de 1. Então o último filho vai ser T de N sobre N. No caso, T de 1. Beleza. Só que quando é que eles vão chegar no último filho? Vamos analisar linha por linha. Aqui, 2 elevado a 0 também. 2 elevado a 1. Vou escrever aqui do ladinho. 2 elevado a 0. Aqui, 2 elevado a 1. Aqui, 2 elevado a 2. Porque é 2 sobre 4. É 2 elevado a... É n sobre 2 elevado a 2. E assim por diante. Até virar 2 elevado a h. Então, a gente já sabe que n é igual a 2 elevado a h. Beleza? Calma. Primeiro a gente vai tirar a altura disso para depois saber o custo de cada linha. Porque também tem um pouquinho complexo o custo de cada linha. Já que cada linha tem custos diferentes. Não é agora mais só um de custo, que nem eram os outros casos. Vamos lá. Isso aqui lembra o nosso logaritmo. Vamos tirar esse logaritmozinho aqui. Pronto. B elevado a x igual a A. Então, o nosso N é o A. O nosso 2 é o B. E o nosso x é o H. Beleza. Então, vai ficar log de A na base B é igual a x. Então, log de A, N, na base B, 2, é igual a x, H. Pronto. A gente sabe que a altura é N, é log de N, na verdade. Então, a gente vai dizer que a altura aqui é igual a log de N. E aí a gente disse lá em cima, se eu não me engano, ou foi em outro slide, que o custo da nossa árvore é o custo de cada linha,
vezes a altura. A gente sabe quem é a altura, log de n, beleza. A gente já sabe que aqui é log de n. Mas qual é o custo de cada linha? Vamos lá. Essa linha aqui teve custo n, certo? Todo mundo concorda. Custo n. Essa segunda linha aqui teve custo o quê? N sobre 2 mais n sobre 2. Então ela teve dois custos. N sobre 2 mais n sobre 2. Qual é esse custo? N sobre 2 mais n sobre 2, metade mais metade é 1 inteiro, né? Então, o custo dessa segunda linha aqui também foi igual a n. O custo dessa linha aqui foi n. O custo dessa linha aqui também foi n. O custo dessa linha aqui foi n sobre 4 mais n sobre 4 mais n sobre 4 mais n sobre 4. Quanto foi o custo dessa terceira linha aqui? Foram 4n sobre 4. Então, foi n. Então, todos os custos de todas as linhas também está sendo n. Porque por mais que eles sejam divididos, o custo total quando você soma cada linha vai ser n. Então, cada linha custa n. Então, o nosso custo vai ser n log de n. Que nem deu aqui em cima. Então, acertamos, tá? Alguma dúvida? Quer dizer, eu tô gravando essa aula, então se alguém tiver dúvida, gente, pode mandar pelo meu privado. A gente faz de novo, a gente debate, a gente conversa sobre isso. Beleza? E a gente vai encerrar essa aula por aqui. Eu acho que deu um. Deixa eu ver quantas horas de aula deu. Gravada, tem 1h06 de aula. Por que a gente vai terminar aqui? Porque o algoritmo de Quicksort, que é o outro algoritmo também que envolve recursividade, ele também é a mesma relação de recorrência. Então, façam de novo. Pronto, para vocês decorarem é bem mais fácil, né? Os dois são iguais em termos de recorrência. Só que para vocês explicarem, eu também expliquei todos os algoritmos aqui embaixo, tá? Então, leiam e se Janderson pedir para vocês explicarem o algoritmo, expliquem. Se Janderson pedir para vocês fazerem as relações de recorrência, decorem quer dizer, se Janderson pedir a complexidade, decorem as relações de recorrência e façam ou pelo método mestre ou pelo método iterativo, porque é tranquilo, gente. Não tenham medo, porque é fácil. É só vocês irem com a relação de recorrência. A partir da relação de recorrência, faz todos aqueles passos. Vamos só relembrar todos os passos, tá? A última parte da aula vai ser essa. Relembrar todos os passos. Os passos do método mestre quais são? Vou trazer aqui para o slide, para a tela, para ficar mais fácil. O primeiro passo é a gente saber quem é A, quem é B e quem é f de n. A é o termo que acompanha o T, B é o termo que divide o N e o f de n é o termo que não acompanha as recursividades. Então, A tem que ser maior ou igual a 1, porque tem que ter pelo menos uma recursividade para a gente estar fazendo isso aqui. Se não tiver recursividade, não existe a relação de recorrência, né? B tem que ser maior que 1. Então, tenham cuidado com isso aqui. B tem que ser maior que 1. E f de n não pode ser negativo. Eu nunca vi um caso que f de n não era negativo, tá? Quer dizer, que eu nunca vi nenhum caso que f de n era negativo. Então, tem que cumprir essas três regrinhas. A segunda coisa para se decorar para o método mestre é n log de a na base b. N elevado a log de a na base b. N elevado a log de a na base b. Se o f de n for maior, se o n log de a na base b for maior, então o custo vai ser ele. Ó aqui, ó. Se o maior for n elevado a log de a na base b, o custo vai ser O de n elevado a log de a na base b. Então, é sempre o custo do maior. Se o f de n for maior, vai ser o O de f de n. É sempre o custo do maior. Agora, se eles são iguais, continua sendo o custo do maior. Então, se eles são iguais, os dois são iguais, né? Então, você escolhe qualquer um. Vezes log de n na base b. Só isso. Se os dois forem iguais, escolhe qualquer um vezes n, log de n da base b. Beleza? Só isso. Já para o método iterativo, quais são os passos? O primeiro passo, de novo, tirar a relação de recorrência.
O segundo passo é começar a criar os filhos. Você chama a função que está sendo chamada primeira, depois chama o que ela, coloca os filhos, coloca os resultados que ela dão, né? Chama o que ela está sendo, o que ela está fazendo e coloca o custo daquela função. Coloca o custo que ela tem. E é só isso. Primeiro, chama a função. No nosso primeiro caso aqui foi t de n. O custo foi n. E ela teve dois filhos, n sobre 2 e n sobre 2. Depois, chama quem é o pai naquela hora. Chama os filhos. Nesse caso aqui eram 2 t de n sobre 4 para cada um dos filhos, né? Mais n sobre 2, que é o custo daquela linha. Pronto. É isso que vocês têm que fazer. Coloca o que está sendo chamado e coloca o custo do que está sendo chamado. Só isso. Beleza? E aí, por fim, vocês descobrem a altura, que geralmente vai ser quando for O de 0 ou O de 1. E depois que saberem a altura, vocês analisam qual é o custo de cada linha. Sabendo o custo de cada linha e sabendo a altura, o custo total desse algoritmo é o custo das linhas vezes a altura. Nesse caso aqui, n, porque o custo de cada linha era n, vezes log de n. Beleza? Só isso. Quem tiver dúvidas, pode mandar para mim no WhatsApp, a gente resolve, a gente marca outra aula e tira todas as dúvidas, tá? Desculpem novamente o atraso para a entrega desse vídeo. Eu tive alguns problemas, mas agora eu tô de boa. Podem me aperrear nessa semana aí, quem precisar. Valeu!